Você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. 4 coisas. E ela estava certa. Você falou aqui que você fez você fez a prova para a NASA em 98. Não, 98, conta né? a história de como que foi a entrada na NASA, que é uma história muito legal que o pessoal acho que não sabe. Pois olha só, tudo que eu sei é assim, eu sei de coisas sobre o teu ministério e eu sei que tu é o primeiro brasileiro astronauta e tudo mais. Agora, a parte legal eu não sei, pô. Ó, se você me permite, deixa eu começar essa história lá atrás, lá em Bauru. Por que eu gosto de falar isso aí? Porque às vezes o pessoal... Só pra lembrar, eu não sei se te falaram antes aqui, mas se você quiser ir ao banheiro, você fica à sim, vontade. Porque senão tu vai ficar querendo acabar o troço pra poder ir ao banheiro. Tá tranquilo, tá tranquilo. Qualquer momento que você quiser, eu enrolo aqui com o Sérgio, tá tudo bem. Tá tranquilo. Tá. Mas, veja bem, eu gosto de falar essa parte de Bauru, inicial, porque eu vejo hoje, a gente tem tantos jovens talentosos no Brasil, meninos e meninas, aliás, a gente precisa de mais meninas na ciência também, né? Mas, e às vezes a pessoa pensa assim, meu pai não tem dinheiro, eu moro na periferia, lá assim, eu não vou ter chance. Aí eu vou falar da minha história para desmistificar isso. Tem chance sim e tem muita chance, né? Inclusive tem projetos interessantes do Ministério, com o Auxílio Brasil também, né, sobre isso. Mas eu sou lá de Bauru. Então, para quem conhece Bauru, conhece a Praça da Bíblia. Hoje, ali na minha época de criança, lá não existia a Praça da Bíblia, era o meu campinho de futebol lá, onde tem o viaduto da 13 de Maio, não tinha nada, onde tem a Avenida da Nuno de Assis, também não tinha nada, era só o rio que vivia enchendo. Pô, tá denunciando a idade, ministro. Quase 60 já. E aquele rio, ele enchia e alagava a minha casa, era uma casa de madeira ali na Bela Vista. E eu era um dos garotos correndo descalço por lá, jogando bola e sonhando em ser piloto. Piloto de quê? Oi? Piloto de quê? Piloto de avião. Já queria ser piloto de avião? Queria ser piloto de avião. Meu pai, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Cara que limpa o chão, corta grama, faz café. Tá. Muitos lugares o pessoal chama de faxineiro também, esse tipo de coisa. Então, ele era faxineiro lá do Instituto Brasileiro do Café. A minha mãe, dona Zuleika, ela era escriturária da Rede Ferroviária Federal. Somando os salários dos dois, a vida era apertada para burro, a gente não tinha dinheiro para nada. Hoje eu fui lá na Brinque, por exemplo, na feira que está acontecendo agora, lá no... Ficou pirado nos Center brinquedos? Norte. Pô, você vê aqueles brinquedos todos, eu nunca tive. Tá rolando? Tá rolando agora, nesse momento, legal. tá lá no Center Norte, super bacana, com quem gosta de brinquedos, assim. E eu olho essas coisas, eu queria ter um daqueles, não sei o que. Eu tinha era carrinho de plástico, que eu fazia as estradinhas lá na terra, assim, vai. E eu ia para o aeroclube, para ver os aviões lá. E sonhando em voar. No lugar que eu ficava grudado na cerca, hoje tem uma estátua minha lá, escrito assim, do sonho ao espaço. E tem uma réplica da cápsula que eu voei, tem uma réplica lá, o pessoal visitar lá também. Porra, deve ser um motivo de orgulho muito, muito foda. Deve ser gratificante ver isso aí. É bacana. Principalmente quando você vê as escolas indo lá, entendeu? Com a garotada. Esse é o objetivo desse negócio. É por isso que eu estou contando essa história aqui também. Aí eu ia lá, ficava vendo os aviões, isso aí é o que eu quero fazer. Mas não tinha dinheiro para pagar a hora de voo, que é caro pra caramba, diga-se de passagem. Uma coisa que a gente tem que melhorar no Brasil, os nossos aeroclubes, né? Para ter mais facilidade para o pessoal fazer voos e ser piloto. E aí os pilotos de lá falaram assim para mim, já que você não consegue voar, não tem dinheiro para voar aqui, por que você não entra na Força Aérea? Força Aérea você pode voar, você pode ter uma carreira e tudo mais, pode ser piloto. Ótimo, mas para entrar na academia da Força Aérea eu tinha que passar no vestibular, tinha que estudar, não é fácil. Você tinha quantos anos nessa época aí? Era garoto? Eu tinha 14 anos nisso aí. Aí... Tava no ginásio nessa época. Tinha acabado de sair tava indo pro ensino médio, né? Aí, além disso, eu tinha que ajudar em casa. O que não é diferente da vida de muitos desses jovens, né? Você tem que trabalhar para ajudar, tal. Até 14, quando eu tinha uns 10 anos, eu comecei a trabalhar na feira, livre, carregando caixa no final de semana para ganhar um troquinho. Com 14 anos, eu consegui um emprego na Rede Ferroviária Federal, graças ao Senai. Por isso que eu gosto tanto do Sistema S, do SESI, Senai, Senac, todos esses S. Esses aí são foda mesmo. São bons, muito bom. Aí, assim, eu estudava de manhã no Senai, fazia curso de eletricista, lá dentro da Rede Ferroviária já. À tarde eu trabalhava como eletricista aprendiz na Rede Ferroviária, ganhava meio salário mínimo. Com o meio salário mínimo eu pagava o curso noturno do Liceu Noroeste, que era uma escola privada, mas era a única escola que tinha curso, colégio técnico profissionalizante em eletrônica, que eu queria fazer. Então eu saía de casa às 6 da manhã, voltava às 6 da tarde,
jantava, tomava um banho rápido, ia para o liceu, voltava meia-noite para casa. Aí você pergunta assim, como é que você fez para passar na academia se eu não tinha nem tempo e nem dinheiro para fazer cursinho? Mas eu tinha vontade. Aí que vem para a galera que estiver assistindo aí, pensando, vontade é a parte mais importante. Aí o momento, geralmente as pessoas tentam achar desculpas por alguma coisa que talvez falhe lá na frente. Eu não vou tentar porque sabe como é que é, eu não estou fazendo cursinho, assim por exemplo. Não. Ache uma solução. A solução que eu achei era o seguinte, no momento que eu tinha de folga dentro da locomotiva lá, com o motorzão funcionando atrás, eu trabalhava entre o motor e o painel, na parte de trás ali do painel, eu acendia a luz de manutenção, pegava aqueles livros do Ramalho, Ivan, Nicolau, Toledo, lembra de Fundamentos da Física? Estava lá estudando, cheio de graxa, aquela coisa. Eu fiz algo semelhante assim, para passar numas provas aí. Mas isso. A gente encontra um momento para correr atrás. Isso aí. Exato. Aí teve um dia daqueles que eu saí com o livro embaixo do braço, assim, da locomotiva. Aí tinha uns caras que já trabalhavam lá um tempão. Aí para mim, moleque, tá estudando o quê aí? Falando, estou estudando para fazer a prova da academia. Não vou ficar aqui não, vou ser piloto. Você vai ser piloto. Cara, na real, esse negócio é para filho de rico. Você nunca vai conseguir, você vai ficar que nem a gente aqui na oficina, você vai ficar frustrado, larga a mão desses livros aí. Quando você tem um sonho, você fala para as pessoas do seu sonho, geralmente eles acham dificuldades do ponto de vista deles. E se a gente deixar essas ideias ruins criarem raiz na cabeça da gente, é aí que você não consegue fazer as coisas. Mas eu era novinho, eu cheguei em casa aquele dia, estava jantando lá, uma canja de galinha, eu lembro até hoje, assim. Aí minha mãe, dona Zuleika, chegou do trabalho, ela era italiana, com os olhos azuis, assim, brava pra caramba. Ela olhou para mim e falou, o que foi? Então, não fala logo o que foi. Eu falei, não, falei para eles lá que eu quero ser piloto. Eles falaram que é impossível. Acho que eles têm razão, não estou fazendo cursinho. Como é que eu vou comprar? Para. Presta atenção, ela me falou. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida. E eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. 4 coisas. E ela estava certa. Eu estudei, passei na prova da academia, contrário a todas as... Passei em segundo lugar no país. Na AFA, né? Na AFA, né, lá em Pirassununga. Fui para lá, fiz o curso, né, saí como piloto. De lá eu fui para Natal, fiz curso de piloto de caça, né, ala da aviação de caça. Dali eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 3º do 10º, já como piloto operacional. Aí eu me formei como líder de esquadrilha, você pode liderar 4 aviões, instrutor da aviação de caça, instrutor de liderança, oficial de segurança de voo, trabalhar com investigação e prevenção de acidentes. A vida estava estabilizada, eu já era piloto de caça, casei, meu filho Fábio já tinha conseguido o que tu queria, que era ser piloto. A maior parte das pessoas, quando chega numa situação dessa, o que faz? Desanima, desacelera. Desacopla, fala, tá bom, já cheguei aqui, tá bom. Uhum. Aí eu lembrava da minha mãe também, falando assim para mim, olha, se você quer ser bom em alguma coisa, né, realmente... Você nunca se acomode onde você estiver. Sempre tem alguma coisa para ser melhorado. Sempre tem alguma coisa para ser melhorada. Né? Aí eu pensei, falei lá com o meu comandante para fazer... Eu quero fazer um curso de engenharia. Ele falou, pô, aonde? Falei, lá no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não vai passar lá. Lá só tem gênio. Eu não sei, eu devo ter cara de burro, coisa para... É que o ITA é foda mesmo, né? É difícil de entrar ali. Pô, mas posso fazer o vestibular? Pode. Eu falei, tá bom, vou lá. Se você passar, você entra. Fui lá, fiz o vestibular. Passei para engenharia aeronáutica lá no ITA. Mas tu já era oficial da... Eu já era oficial da Força Aérea, já era piloto de caça. Tudo. Qual que era tu era o quê? Capitão? Eu era tenente. Tenente. Primeiro tenente. Aí fui para lá e eu tinha notado uma coisa aí que é importante para a galera que estiver assistindo aí. Tenho que estar varrendo o mercado, vamos chamar assim, o tempo todo. O que eu posso fazer com a minha qualificação? O que eu posso... aumentar a minha qualificação para fazer alguma coisa que eu queira. Então, eu notei que lá no DCTA, na época era CTA, onde tem o ITA, lá tinha a divisão de ensaios em voo, onde são feitos os testes dos aviões da Força Aérea. Lá tinha o piloto de testes e o engenheiro de testes. Não tinha nenhum que era piloto e engenheiro do mesmo corpo. Falei, pô, eu sou piloto de caça. Se eu me formar engenheiro, no ITA, eu vou lá para ser, posso ser um piloto de testes com engenharia, eu posso ser o primeiro dessa novo categoria. E foi o que eu fiz. Aí eu criei oportunidade. Isso é importante. Às vezes o pessoal fica esperando a oportunidade cair no colo. Ela não cai, você tem que criar. Aí eu criei essa oportunidade. Com isso, eu voei praticamente todos os aviões que o Brasil tinha na década de 1990. Eu tive chance de voar nos Estados Unidos. Eu voei F-15, F-16, F-18 com a Marinha Americana. Qual que é o mais maneiro? Eu gostei mais do F-15 na Força Aérea. Por quê? Porque ele é mais rápido, mais brabo? Não, ele é...
vamos dizer assim, as qualidades de voo dele são melhores do que os outros, do ponto de vista do piloto. Então, um avião bimotor, um avião que você sobe de 0 até 35 mil pés, por exemplo, em 2 minutos, no máximo. Você sobe quase na vertical com ele. Ele é supersônico e ele voa exatamente da maneira como você espera. Você está voando um avião. Você comanda uma curva para a esquerda. Você espera que ele comece a reagir, dependendo da velocidade, imediatamente, ou ele tem um pouquinho de retardo, mas ele tem uma certa força no comando. Tem aviões, o F-16, por exemplo, que eu voava lá, O F-16 é era um famoso. F-16A, ele era, da primeira versão, ele tinha ainda o joystick dele era fixo, não era nem móvel. Então, ele trabalhava com a pressão da sua mão. E como ele voa, pode ser um pouquinho mais, mas para explicar, ficar um pouquinho mais técnico assim, Claro. que é o seguinte, o avião ele tem rolamento, certo? Ângulo de rolamento, por exemplo, 30 graus à direita, 30 graus positivo, 30 graus à esquerda, 30 graus negativo, ângulo de rolamento, ângulo de arfagem e ângulo de guinada, tá? São os 3 eixos do avião. Ângulo de arfagem é nariz para cima, para baixo. E aí, o outro é o quê? Guinada. Guinada. É girar no eixo. Guinada, você gira no eixo aqui. Tá. E aí o que acontece? Geralmente, intuitivamente, como piloto, quando você está voando aqui o avião, quero fazer uma curva à esquerda, se você olhar no gráfico que mede o comando dele, né, e a força no comando, você vai notar o seguinte, quero fazer a curva à esquerda, você comanda aqui, mancha à esquerda, ele movimenta o aileron, né, e você começa, depois vai ter um retardozinho, e ele começa a vir para a esquerda. Quando ele chega no ângulo que você quer parar, por exemplo, 30 graus, mas não se sente aqui, se você olhar o gráfico, então vira assim, ó, foi à esquerda, então comando negativo aqui para a esquerda. Aí eu mantive aqui à esquerda. Aí ele começa a inclinar. Quando ele chega no ângulo, geralmente, o que você dá um comando, você volta mais do que o neutro para parar ele no movimento, depois você chega em neutro. Então faz assim. Tá? Ou seja, intuitivamente a gente comanda ângulo de rolamento, ângulo de arfagem, etc. Ótimo, isso é intuitivo e o F-15 funciona exatamente dessa forma. Ele tem comando reversível, ou seja, ele não, vamos dizer assim, ele não é comando direto, ele funciona com hidráulica, né? Você comanda no sistema hidráulico, por causa da força no comando, mas ele funciona exatamente da maneira como você quer, em ângulo. Ótimo. F-16, imagina que você vai fazer a mesma coisa com o F-16, tá? Você quer fazer uma curva e parar em 30 graus. Aí eu boto uma força, porque você não consegue fazer isso aqui, você bota uma força no joystick para a esquerda. O que ele interpreta não é o ângulo de rolamento, mas o phi ponto, a razão de giro para lá. Caramba. Como ele interpreta a razão de giro, se eu tiver parado, significa para ele, mantenha no ângulo que está. Se eu empurro um pouquinho, com um pouco de força, significa eu quero girar com pouca velocidade. Bastante força, eu quero girar rápido. E se eu tirar a mão no manche, ele para onde eu estiver. Então, quando você vai voar um avião desse jeito, em que você comanda o phi ponto, você comanda as razões de giro, razão de ângulo, é diferente, não é intuitivo na mente. Então, o que acontecia? Quando você decola com o F-16 no começo, você tem tendência a sair batendo asas, assim, porque você quer parar ele, você acaba dando um comando para lá, ele começa a virar para o outro lado, não, ele para cá, até você alinhar. Então, dá um gráfico assim. Entendi. Então, era mais difícil de voar o F-16. O F-15, não, é perfeito, é enorme, né, tem quase 3 metros do canopy, né, da nacelle até o chão. Então, para eu que sou baixinho, ou eu me pendurava para sair dele em caso de emergência, ou corria por cima, corria pela asa e pula pela ponta da asa. Entendi. Né? Caralho. Agora, que maneiro, cara. é muito legal esses aviões. Aí eu voei o MiG-29 também, que é outro aviãozaço russo, né? Aí eu voltei ao Brasil, fiz um mestrado lá com o professor Santo em otimização de trajetórias orbitais, lá no ITA. Aí depois fui para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas, né? Mas até aí ainda não tinha papo de ser astronauta. eu tinha vontade, mas não efetivamente. Porque o Brasil nunca teve astronauta. Essa vontade saiu da onde, Marcos? Porque assim, você falou para mim que você, no começo você queria ser piloto. Queria ser piloto. Em algum momento tu quis ser astronauta. Eu vou dizer um momento que foi muito característico, assim. Eu estava voando lá em Santa Maria fazendo uma interceptação noturna, né? Uma noite aquela clara, assim, sem
só estrela, uma lua enorme, lua cheia, assim, enorme. Estava eu e o Portes. Portes é um cara da minha turma. A gente fazendo interceptação lá. O controle vai te falando, né? Curva para trás, curva para trás, você achar o outro avião, entra em combate, depois separa. E, de repente, eu estava voando assim, eu vejo aquela lua. E a impressão que dava, sem sacanagem, era quase como se eu esticasse a mão para fora do avião, como se fosse possível, né? Eu ia encostar na lua. Sabe? Um negócio lindo, assim. Eu pensando, falei assim, pô, o meu irmão tinha fotos da Apollo, todo o programa Apollo, ele tinha na parede do quarto dele, aquele negócio sempre ficou na minha cabeça. Falei, pô, eu tô aqui como piloto, de repente eu podia, né? Quem sabe? Sobe mais um pouquinho, né? Subir mais, voar mais alto, voar mais rápido, né? De repente eu consigo. Mas não tinha nada que indicasse a possibilidade, entendeu? Não tinha nenhum caminho aberto, o Brasil não participava de nada que pudesse ser astronauta, nada disso. Mas eu acho que, de alguma forma, quando você quer muito uma coisa, é gozado, é como se o universo começasse a conspirar a seu favor, né? De repente eu estou lá fazendo doutorado, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. O meu irmão viu no jornal, no Brasil, uma chamada da Agência Espacial. E ele mandou para mim, já tinha computador, né? Em 1998 era lento, era aquele discado ainda, aquela coisa. Nascimento da internet ali. Aí eu recebi aquilo, eu olhei, ele escreveu assim no e-mail, né? Dê uma olhada nisso, tem a sua cara, acho que você vai gostar. Aí eu vi aquele... Eu demorei, mas mesmo assim eu demorei um tempão, acho que eu demorei uns 30 segundos, mais ou menos. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Aí fiz lá a aplicação, né? Me inscrevi, né? Com a NASA, com a Agência Espacial Brasileira, avisei na Força Aérea, e deu uma confusão, meio difícil para conseguir me inscrever. Mas os caras não queriam deixar você fazer isso? Não, no começo não queriam deixar, porque eu já estava no exterior. Falaram, já está no exterior, por que você quer fazer isso? Pô, mas aí são outras coisas. Sempre tem esse tipo de coisa, né? Aí eu me inscrevi, aí fui selecionado na primeira. Eles fazem assim, são 3 fases. O que a NASA faz, ela pega aquele monte de currículo, faz uma seleção de currículo e reduz um grupo. Aí pega aquele grupo, faz exame médico, físico, psicológico, tal, reduz mais, porque muita gente fica fora nesses exames. Exame médico, por exemplo, ou psicológico. Tem certas características para astronauta que são muito específicas. Você não pode ter uma pessoa, por exemplo, que não se dê bem com outras pessoas em situação de estresse, né? Vai dar merda no espaço. Então, Sim. Você tem que ter um grupo que trabalhe, uma pessoa que trabalhe bem em grupo, né, e etc. E depois eles pegam aquelas pessoas reduzidas e fazem uma entrevista. E aí dessa entrevista, que é em grupo e isolado, dessa entrevista eles fazem a escolha. Geralmente, as turmas da NASA acontecem a cada 2 anos, em média, não é escrito em pedra. A primeira turma foi a turma 1, lá dos eleitos, lembra aqueles 7? A minha 17. Eles escolhem uma média de 20 astronautas a cada uma dessas escolhas. A minha tinha 32, já teve turma de 12, por exemplo, turma menor, então, para fazer uma média aí. E toda aquela galera lá, por exemplo, a turma 17, toda aquela galera lá se tornou astronauta? Quase todo mundo. A gente perdeu 2 no caminho. Tá, mas o previsto é que todos se tornem. A ideia é que todo mundo se torne. Tá, eles fazem uma seleção muito rígida, justamente para não ter muito atrito, como a gente chama, não perder muita gente no caminho. O curso ele é pesado, né? Eu fui selecionado, aí fui lá para Houston. O curso demora 2 anos para se formar como astronauta profissional. Ele foi selecionado primeiro aqui no Brasil, porque teve essa parceria. Aí depois ele foi ser treinado na turma que a NASA criou. Aí podia ter gente do Brasil, tinha gente de outros países além dos Estados Unidos? Tinha 6. Mas para mim uma surpresa que eu tive, a primeira coisa quando eu cheguei aqui, eu falei assim, mas eu vou ser selecionado sozinho? Não tem um backup? Não tem uma outra pessoa? Não, é você só. Aquilo deu um certo frio na barriga, falei, pô, eu não posso falhar, né? Não posso fazer merda. Eu não posso falhar, eu não tenho nenhum outro comigo. É o primeiro ponto que eu achei. Segundo, que eu cheguei lá achando, pô, já fui selecionado, que legal, né? Tá tudo legal. Cheguei lá, não, você vai fazer os testes de novo. Eu, pô, de novo? Aí fiz os testes de novo lá na NASA para poder... Que testes? Aí os testes físico, teste médico, teste psicológico. O Palhares, quando ele veio aqui, ele falou que ele tinha que ter um certo currículo com determinadas habilidades para poder participar de treinamentos. Os que ele está querendo fazer, exatamente. Ele fez alguns desses testes aí. Não com a mesma rigidez, talvez, mas alguns, né? Tem algumas diferenças. E aí vão surgir, por exemplo,
Né? Depende do que você vai voar também, né? Se era no ônibus espacial, se é numa cápsula, né? E hoje em dia está abrindo muito o mercado para muita coisa interessante, né? Por exemplo, eu sou um astronauta profissional, treinado pela NASA, treinado pela Roscosmos, né? Para ser um tripulante de estação espacial ou de qualquer outro veículo, tem a responsabilidade em cima do veículo, fazer manutenção, pilotar, acompanhar, fazer... É igual o piloto do avião. Então, você vai pegar um avião, sei lá, pegar um voo da Gol, da TAM, Latam agora, né? Você entra lá, o piloto é responsável em pilotar o avião, resolver qualquer pane que tiver, e você tem os comissários responsáveis ali pela segurança da tripulação. O pessoal acha que eles são responsáveis para servir cafezinho. Não, é segurança da tripulação. Isso é para isso que serve o comissário da tripulação, segurança dos passageiros. Uhum. Então, esses são aeronautas profissionais. Aí você tem os aeronautas passageiros, que são quem paga a passagem. Você não precisa, obviamente, para ser passageiro do avião, você não precisa fazer um curso de pilotagem do 320, por exemplo, do Airbus 320, vai fazer toda uma carreira ali de piloto privado, piloto comercial e etc., que demora muitos anos. Né? Não, basta você pagar a passagem, entrar e prestar atenção no que o comissário fala. Né? Pô, no caso de emergência, de despressurização, máscaras vão cair, primeiro coloque em você, depois coloque na criança, feche a mesinha, né? Coloque a cadeira na posição vertical, eles não falam, mas é para você não atrapalhar o fluxo de saída em emergência da aeronave, assim por diante. Então, o passageiro ele só tem que ter o conhecimento básico de segurança, de emergência, para poder voar. É a mesma coisa em termos de astronautas. Você tem os astronautas profissionais, que é o meu caso, tem os turistas espaciais, que é o caso do Palhares e outros, que agora vai surgir bastante disso. São pessoas que eles pagam para fazer um voo, mas lógico que não tem que fazer o treinamento todo que a gente faz, porque senão ninguém não teria nenhum. Né? Então, eles fazem treinamento de 2 semanas para conhecer o sistema e assim vai. Agora vai surgir uma característica interessante. Com as empresas privadas indo ao espaço, tipo a SpaceX, Blue Origin e outras que vão surgir, a Virgin... Né? Você tem astronautas pilotando ali o sistema, ou nem isso, no caso da SpaceX, a espaçonave vai fazer por conta, ela pode levar... Que foi a Inspiration 4, né? Que não foi nenhum astronauta, eram tudo, né? A espaçonave faz tudo para você. Tudo sozinho. Mas são passageiros e agora vai surgir, porque os astronautas até agora, profissionais, são todos de agências espaciais. Eu sou do Brasil, no caso da Agência Espacial Brasileira, tem a NASA, tem a JAXA, a ESA, etc., que são astronautas ligados a agências. Agora vou ter astronautas ligados a empresas, que são como... Já vai ter agora, né? Nessa que vai agora a Axiom, né? A Axiom já vai um ex-astronauta da NASA, né? Que ele saiu e está lá. Vai para o setor privado. E daqui a pouco já vai ter a formação de astronautas fora da NASA ou de outros lugares. Aí vai ser um mercado diverso, mas vai ter bastante coisa bacana. Você chegou a cogitar ir para esse setor? Em algum momento? Em 2004. Olha a situação, né? Eu lá, teve o acidente em 2003 da Colômbia, a chance de voar era praticamente zero. Né? Eu esperava voar em 2001, não aconteceu. 2002, não. O Brasil foi quase expulso do programa da estação, a agência espacial foi muito mal naquela época. Hoje eu posso falar isso porque a agência, olha como é a vida da volta, né? Hoje a agência está subordinada a mim. Mas na época ali passou um problema, né? Mas naquela época os caras fizeram merda. Naquela época foi complicada a situação. Mas assim se não quiser dar muitos detalhes, tudo bem. Mas os caras fizeram merda. Não, mas isso aí é público. Todo mundo sabe. Eles sabem. E arriscaram perder esse lance. Tudo. A gente tinha que fazer um investimento. A nossa bandeirinha não está mais, né? Foi tirada. Foi tirada lá, porque a gente precisava fazer um investimento. Eram 120 milhões que ia ser pago às empresas brasileiras para produzirem 6 partes, entre elas o Express Pallet, que seria o primeiro a ser entregue para ser instalado na estação. Express Pallet é uma prateleira. É uma prateleira de prateleira onde vão colocar os experimentos, é isso? Do lado externo da estação. E o que acontece? Isso teria que ser feito nas empresas brasileiras. Então, esse investimento, o pessoal falava, vai pagar para a NASA. Não paga nada para a NASA. Você paga para a Embraer ou para as outras empresas fazerem isso no Brasil. E aí você entra com a espécie, né? Vamos dizer, com aquele equipamento para participar da parceria. Mas aí foi um rolo da agência espacial com a Embraer, com outras coisas. Resultado, nós não entregamos a prateleira. Nunca entregamos essa prateleira. E eu lá, desesperado, tentando ajustar. Enquanto isso, ele tem... Merda. Não, e tem até uma injustiça. Caralho, tem até uma injustiça. A própria razão para que exista essa porra desse projeto, os caras não entregaram. Não entregaram. E era uma prateleira, cara. Era uma prateleira, tá? Era isso aqui, ó. Uma prateleirinha.
Entendeu? Ou seja, que doideira. Você imagina a minha situação lá esperando, pô, não vai dar certo, aí tem que mudar o projeto. Aí eu consegui ajustar lá para a gente produzir, eram uns adaptadores, né? É um tipo de é um adaptador externo, né? Para colocar equipamento em cima, etc. Aí trocar aquelas 6 peças por 34 adaptadores menores que daria para fazer, consegui para fazer de graça no Senai. O Senai ia fazer de graça, mesmo assim não foi para frente, ou seja, a situação era tensa lá. Foi aí que você foi para a Rússia. E aí assim, 2004, né, voltando à parte privada, em 2004 me convidaram para ir lá conhecer o pessoal que fez o Spaceship One. Eu esqueci o nome, Scaled Composites. A Scaled Composites era uma empresa no deserto lá, né, perto do deserto Mojave. Eu falei, pô, você quer conhecer? Eu falei, eu quero. Aí eu fui lá conhecer a empresa. Tinha o Burt Rutan, que é o projetista-chefe, um cara bem excêntrico, assim. Até a imagem dele, assim, um cara grandão com costeleta tipo Elvis Presley. Burt o quê? Burt Rutan. Ele é... Bota aí, gente, esse piroca aí pra gente ver. Você acha o nome dele aí? Como é que escreve? Tu sabe, Marcos? Escreve... Burt é Burt mesmo, né? B-U-R-T. B-U-R-T. Rutan é R-U-T-A-N, de navio. Né? Aí fui lá para conhecer o tal... ele aí, né? Caraca, maneira a costeleta dele. Olha lá, style demais. Aí ele projetou uma série desses aviões interessantes, com Canard, né? Tipo aquele lá em cima, o Velocity e etc. O cara é um gênio do projeto de aviões. Projetista, é isso? Projetista. E aí... Aquele ali, ó, esse Spaceship One aí, foi a base do que virou depois o avião da Virgin. Parece um cachorrinho magrelo, né? Esse daí. Mas aí, como é que foi? Esse aqui é um dos projetos dele, né? E aí aconteceu assim, aliás, deixa essa foto, depois eu mostrar ali, tem o White Knight, que é que é a nave que carrega a nave mãe ali com 2 fuselagens, bem no meio ali. É o outro, esse daí, o né? Spaceship One ali dentro, né? Embaixo dele lá. Aí, o que aconteceu? O X-Prize, né? Uma fundação, que hoje é uma fundação, até a Anusha é parte, a Anusha Ansari agora é parte dessa, que é uma amiga minha, eles resolveram colocar um prêmio. Vão ser 20 milhões de dólares para a primeira empresa privada que conseguir fazer 3 voos, levando uma carga de 30, acho que 3 pessoas, 3 bonecos de 80 quilos, né? Dentro, acho que era algo assim, e que suba acima da linha de Kármán. Linha de Kármán é o que define o espaço, tecnicamente. É 100 quilômetros a linha de Kármán. A NASA até aceita 80 quilômetros. Mas, oficialmente, para você estar no espaço, você teria que passar 100 quilômetros. Isso daí é o limite da atmosfera. Como se for... acaba não tendo limite, mas é tipo assim, oficialmente foi ali é definido. Convencionado, é um limite convencionado da atmosfera. Tá. Aí, participaram várias empresas, inclusive a Scaled Composites dele. Aí. Teve apoio da Microsoft na época, daquele vice da Microsoft, eu esqueci o nome dele. O Paul, né? Isso. O Paul lá. Aí, que é envolvido com essas coisas de espaço também. Né? Então, eles financiaram e eles conseguiram fazer os 3 voos. Mas eu fui lá, o Spaceship One estava lá, que eu imaginava que fosse grande, ele é menor que essa sala aqui, assim, né? Aquele que está ali embaixo. Ele tem uma visibilidade de cabine muito ruim, você tem aquelas janelinhas redondas assim na frente, fica difícil para você pousar, que você tem que ficar buscando como que está a melhor janelinha. Esse aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Em cima ali, ó. Tá vendo a janelinha tudo? Entendi. E ela tem um motor interessante, esse motor foguete dele, que é com plástico. Dele é híbrido, né? Dele é híbrido, é esse híbrido aí da Coreia, né? E começou a ser desenvolvido lá com outra empresa, que esqueci o nome, que eles estavam desenvolvendo um outro veículo espacial, que o segredo todo era esse motor. Né? E aí fizeram os 3 voos, o piloto do último voo era o Brian Binney, que foi o cara que me mostrou o voo. O problema que eles tiveram é que na subida, que basicamente como é que acontece esse voo? Você vê que tem o White Knight ali, que é aquela com 2 fuselagens, que carrega na parte de baixo dele a espaçonave, vai até uns 40 e poucos mil pés. Dali ele libera a espaçonave, tem uma separação. A família pode ficar vendo as pessoas, essa é a ideia, ficar olhando, a pessoa dá tchau ali tudo, né? Aí libera a espaçonave. Não é que libera, que você tem uma queda livre de alguns segundos e depois ela liga o motor e vai embora. Ela começa a pegar a velocidade e aí aciona o motor, sobe com 70 graus, né, com o motor acionado.
Aí, quando ele chega aproximadamente 110, 107 quilômetros, acaba o propelente, o motor apaga, e aí ele entra uma parábola, né, lá em cima, de uns 7 minutos, aí dá para o pessoal soltar o cinto, olhar, e ter uma ideia ali de 0G, e aí depois, o segredo dessa espaçonave vem aí, ela começa a fazer a reentrada, as asas dela, você vê que ela fica naquela configuração que ele está ali, ó. Ela fica numa configuração de peteca. Da onde veio isso? O Burt, ele explicou o seguinte, que a ideia que ele teve para colocar a espaçonave sempre no mesmo ângulo para ela entrar, para o piloto não ter que ficar achando o ângulo exato. O ônibus espacial tinha que entrar com 40 graus, por exemplo, senão queimava e, né, desintegrava na reentrada. Então, para não ficar ajustando o ângulo com o piloto, como ele tem aquela reconfiguração, ele anda sempre no mesmo ângulo, né? Considerando que ele está com a distribuição do centro de gravidade, ok. O que mexe é a asa, né? E a asa configura com ele. E a ideia que ele teve foi vendo, acho que o neto dele, jogando peteca. Pum, você joga a peteca de qualquer jeito para cima, ela como ela tem aquelas peninhas e uma parte pesada, você joga de qualquer jeito, ela faz... E cai sempre do mesmo jeito. É que nem jogar um gato para cima. Tanto que o nome é Feather, né? Que ele chama, né? O nome da asa dele é o estilo Feather para fazer essa configuração aí. Aí ela vem, faz um voo espiral descendente e pousa, né? Obviamente, durante a reentrada ele posiciona a asa de novo na posição normal e pousa como fosse um avião. Isso dá 1h40, mais ou menos de voo. Mas isso aí é um rolê de civil, não é? Isso daí é algo que... Então, mas isso aí era o Spaceship 1, cara. Que era isso aí. Aí o que aconteceu foi que quando foi fazer o primeiro voo de teste, a asa não funcionou como eles esperavam. E aí? E aí deu problema. É o piloto que você conheceu? É o Brian Binnie. Olha só. O Brian Binnie, o que aconteceu? Durante a subida, aí ele foi lá, 70 graus, até aí tudo bem. Aí durante a subida, se você vira a filmagem daquele terceiro voo deles, durante a subida ele começou a ter um rolamento estranho. Começou a girar. Pô, por que ele está girando? Aí ele diz que lá na hora, ele tentando segurar o rolamento e não tinha jeito, e não tem cadeira de injeção esse negócio, ele falou, pô, não deu muito certo isso, né? E aí, de repente, entrou os sistemas, ele conseguiu estabilizar e voar e completar a missão. Mas isso acabou sentenciando ela a não ser utilizada e criaram um Spaceship 2, teve problema no primeiro protótipo. Na volta teve um acidente, morreu, foi o copiloto que morreu. O copiloto acabou morrendo. Mas o que acontece é que durante essa subida, tem uma fase que a gente pode chamar de interface, né? O que acontece? Você tem comandos aerodinâmicos, né? Aileron, assim que você vê ali nela, e você tem foguetes de controle de atitude. E essa interface, até um certo ponto, como você tem pressão atmosférica adequada, você consegue controlar a atitude usando aerodinâmica, né? Ótimo. A partir de como a pressão aerodinâmica vai reduzindo, né? A pressão do ar vai reduzindo. Sim. Quanto mais alto você tiver, menos eficiente isso daí para de funcionar. E aí você tem que usar foguetes para fazer controle de atitude. Então, um foguetinho, ele faz isso, ou gira, né? Faz rolamento com foguetinhos. E a transição é quando passa do controle aerodinâmico para controle de foguete e depois no regresso de controle de foguete para aerodinâmico. É mais simples o regresso do que a subida, nesse caso. Subir é sempre mais difícil. E então ele teve problema de controle na atitude e isso então fez com que essa espaçonave fosse então para o museu, está lá no Smithsonian, né, na posição de destaque. Mas o pessoal me convidou para ir lá, o Brian Binnie mostrou a espaçonave toda e a ideia é que eu trabalhasse com eles como piloto de testes lá. Caramba! E é isso que a gente estava olhando isso. Mas como em 2004, né, que foram feitos esses voos, eu estava começando a sentir que talvez mudasse alguma história, né, e de fato mudou em 2005, quando eu tive o convite para ir voar com os russos, né? Aí eu falei, putz, não, eu vou ficar lá ainda, tal, e aí a aposta foi correta, são aquelas decisões na vida que você tem que tomar. E eu acabei ficando na NASA e de lá, então aí correu outro caso. Em 2005 veio, eu lembro que era o Gessmeyer, que era o chefe da estação espacial. Toda vez que ele me ligava, eu via no Caller ID ali, eu falei, ixi, alguma coisa complicada. Era sempre para cobrar alguma coisa. Aí toca o telefone, eu atendi, né? Aliás, teve... Cadê a prateleira? Cadê a prateleira? Toda vez era cobrando alguma coisa. Das reuniões lá, eu ficava cada vez mais para trás, assim, para não... Né?
Deve ter sido uma situação complicada, Nossa, né? Imagina, eu estava com a cara lá, né? Aí teve uma reunião que foi interessante, teve uma ligação que ele fez para mim que foi interessante. Ele ligou e falou assim, o seu ministro acabou de colocar que você vai voar com os chineses. Você lembra? Era o Roberto Amaral. Caramba, lembro. Aí saiu no jornal, eu nem sabia disso. Aí eu falei, sério? Ele, sério. E a gente vai ter que conversar sobre isso. Aí, conversar o quê? Pô, transferência de tecnologia. Eu falei assim, mas por quê? Eu não vou levar nenhuma tecnologia. A tecnologia é você, pô, tá na sua cabeça. Ixi, é mesmo, tal. Mas acabou que não rolou nada com essa parte com os chineses. E eu acabei, depois, né, passou mais alguns anos que teve essa situação toda, acabei sendo... Ele ligou e falou, olha, você vai voar com os russos. Na época não era comum, né? Na época... mas como estavam parados os voos por causa do acidente da Colômbia, então foi a solução que você achou, que eu voasse com os russos. Aí falei, ok, quanto tempo eu tenho para aprender? Eu tenho que cumprir a minha função. Minha função a bordo da espaçonave, sou especialista de missão, é fazer manutenção, fazer troca de sistemas, manutenção de sistemas, reconfigurar sistemas, tal. Eu conhecia muito do lado nosso, vamos dizer assim, não dos lados russos, que eu só conhecia a parte de emergência lá, que é eles que faziam essa manutenção. Falei, quanto tempo eu tenho para aprender o lado de lá? 1 ano e meio? 1 ano? Falei, não, você tem 5 meses só. É assim mesmo. Quando você está chegando perto do seu objetivo, é quando você tem os maiores desafios. A vida é assim. Pensa como piloto de caça, né? Você vai chegar no objetivo, a antiaéreo não vai estar do seu lado, aqui vai estar perto do objetivo, para defender o objetivo. Então, ali que você vai tomar tiro. Né? Tudo bem. Aí, no final da conversa, ele falou assim, mas você sabe que na Rússia o pessoal fala em russo, né? Claro, sim, senhor. Imagino, né? Imagino que sim, né? Você fala russo? Eu, não, senhor. Agora falo. Então, nos primeiros 3 meses, em paralelo com o seu treinamento técnico, você vai ter que aprender russo lá, suficiente para voar. Sim, senhor. Né? Aí fui lá para a Rússia, né? Para falar lógico que todo o treinamento, mas tinha que aprender a falar em russo também, né? O que não é fácil. Né? Eu imagino que não, né? Очень трудный говорить на русском языке. Puta. É difícil falar em russo. Se tu não fosse ministro, eu ia falar que é a tua mãe. E assim foi. Eu fui para lá, fiz o treinamento e a parte final é no Cazaquistão, que você faz os últimos testes lá no Centro de Lançamento de Baikonur. Aí, dia 29 de março, eu estava lá sentado num foguete daquele, Soyuz, esperando para decolar. Tensão, dá medo. Lógico que dá medo, você não é doido, você sabe o risco que você corre, você tem que ter, se não tiver medo, 2 coisas. Ou você não sabe onde está, exatamente, ou você é doido. Ô, Marcos, mas deixa eu te perguntar uma parada, que assim, você estava previsto para voar, deu problema lá da Colômbia e tudo mais. A tua missão era o lance da prateleira que você falou. A prateleira era o acordo que tinha do Brasil com o Brasil ia fazer parte, Estação Internacional, Internacional. Então, vários países faziam parte. Só que você tinha que entregar alguma coisinha, né, cara? E aí não entregou, deu todo que não ia mandar você para lá só de turismo. Né? Era para você começar a fazer parte, né? O Brasil começar a se inserir nessa coisa toda. E aí, isso daí passou pro lado, assim, agora o nosso parceiro é a Rússia e a ideia é a mesma? Foi isso que aconteceu? Foi feito um acordo com a Rússia, né, para que eu voasse, né, sob um pagamento para a Rússia, né, era 10 milhões de dólares na época lá. Aí a Rússia aumentou esse preço demais, depois os americanos começaram a pagar para voar com os russos, chegou a mais de 60 milhões de dólares. 80 milhões eles pagavam no final agora, para cada poltrona. Para cada poltrona nos Estados Unidos. Ou seja, a gente pegou ainda uma promoção, né? Dessa. Mas isso aceleraria o processo, né? Então, fui para lá, treinei, fiz a decolagem lá. É interessante que naquele momento lá, olhando a decolagem, eu apontei para a bandeira, apontei para cima. O que eu queria dizer é que estava todo mundo indo comigo. E a bandeira significa todos nós. Pensei que fosse Deus acima de todos. Não. Eu não tinha como falar nada, né? Eu falei assim, como é que eu não tinha canal aberto para eu falar? Aí o Pavel, comandante, ele virou para mim, faz um sinal para o seu país, né? Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Bom, vou apontar para a bandeira e apontar para cima, dizendo... Tinha que fazer o sinal do Ronaldinho, cara.
Porra, assim, e fala assim, ó, estamos todos indo juntos para cima. Quando eu pensei em junto, falei, pô, apontar com um dedo só não dá noção de junto. Foi por isso que eu apontei com 2 dedos. Eu falei, por que você apontou com 2? Porque estamos indo juntos para cima. Cara, e é uma sensação, então. A subida ali demora 9 minutos para você chegar no espaço. 9 minutos, só isso? Só. 9 minutos. Cara, como é que é a sensação ali? A pressão, como é que é? Tu fica travado? Como é que é? Os motores... Só aí você vai. Os motores, você está numa posição meio deitado, assim, né? Amarrado completamente, até o seu joelho é feito em... Tipo assim, tá o joelho, você tem que ficar o joelho dobrado, por isso que é bom ser baixinho nessa hora, se for grande, não cabe, vai ficar o joelho na cara aqui. Aí você tem um tirante que prende esse joelho, passa por baixo do outro, e a mesma coisa para o lado de lá, para te ajudar a não você ficar segurando a perna na posição o tempo todo. Primeiro, quando acende os motores, a primeira coisa que você tem é a vibração. Enquanto ele está preso e testando os motores, naqueles segundos iniciais, ele está testando o sistema. Se der qualquer falha, já para ali. Motores. E aí, naquele momento, você tem muita vibração, mas o foguete está preso ali nos garfos ainda. Quando libera o foguete, para a vibração. Aliás, a vibração é tão grande que você tem que manter o dente travado, né? Não pode botar a língua, obviamente, no meio do dente. Você está com capacete e tudo, né? Não pode, senão fica batendo, então, né? Você prende no dente. Trinca esmalte dos dentes. Você Sério? Nossa, é igual você pegar uma britadeira e botar no seu capacete vibrando ali. É para valer. Aí, quando abre os garfos que ele começa a movimentar, a vibração praticamente zera. Foguete de propelente líquido não tem tanta vibração quanto propelente sólido, né? E aí, subida, são 3 estágios na Soyuz. O primeiro estágio é 2,5 Gs, enquanto está com os boosters. Aí, quando cai os boosters, cai para 2 Gs, 2 vezes a aceleração da gravidade. Aí, no terceiro estágio, é interessante que tem É menor do que pilotando um caça. É menor. E você está numa posição mais adequada também. Vamos dizer assim, caça você tem longitudinal. Lá você tem... Você não sente, é mais tranquilo de sentir. É mais tranquilo. Só tem que tomar cuidado para não deixar vazar o ar todo do pulmão, que senão você não consegue trazer de volta. Ou querer falar alguma coisa, que é a glote aperta, né? Caraca, que doideira. E aí, o último estágio vai para 6 Gs aproximadamente, que é a parte de inserção. Aí já está mais perto de um caça. E aí, só que você tem entre o segundo e o terceiro estágio, você tem o corte do segundo estágio, pum. Cara, a impressão que você tem é que demorou 10 segundos para começar o outro estágio. Lógico que demorou menos que 1 segundo, mas aí você está tão ligado, de repente, pum, né? Aí gruda de novo, né? O último estágio. E aí, quando você chega 9 minutos... Nossa, deve ser muito legal, cara. Deve ser muito louco essa porra, né, cara? Aí você chega lá, basicamente do outro lado do planeta, com 200 quilômetros de altitude, mais ou menos 25 mil quilômetros por hora de velocidade. Isso é interessante, que você sai de 0 para 25 mil em 9 minutos. Se você pegar uma bala de fuzil, eu acho que uma bala de fuzil deve ser o quê? Uns 3 mil, 4 mil quilômetros. 3.600. 3.600? Então, você vê 25 mil, dá várias... Chutei aqui. Várias... Mas você vê que dá várias vezes a velocidade de uma bala de fuzil. Você está bem rápido indo para lá. E aí você tem o corte do motor. Não, eu acho que é por aí mesmo. Se procurar, aí você vai achar. Não, é que eu tinha uma vaga lembrança do exército. Tinha vaga lembrança, desculpa aí. E aí você tem o corte do motor, né? Puf, assim. Aí foi o momento, cara. Esse momento eu sonhei muitas vezes com isso. De repente você tem o corte dos motores, assim. Eu soltei as luvas, elas ficaram flutuando assim na minha frente. Falei, cara, tô no espaço. Caralho, finalmente, né? Aí eu soltei os cintos um pouquinho, você tem uma janelinha aqui, não dá para ver. Eu soltei os cintos para olhar lá fora. Aí você vê o planeta azul, assim. Redondo, né? Redondo. Não acredito que é redondo. Lindo. Né? Que nem aquela foto que mostrou aí no começo. Né? Bonito pra caramba, azul. Aí o pessoal pergunta aqui, o que você sentiu quando chegou lá? Qual a primeira coisa que você lembrou? Sabe o que eu lembrei? Lembrei lá atrás, na oficina da rede ferroviária. O cara falando que não ia ser. Não ia, né? Eu falei que eu queria ser piloto. Cara, você é piloto? Isso é coisa para filho de rico. Você não vai conseguir, você vai ficar frustrado. E aí, quando eu cheguei em casa, Dona Zuleika, com os olhos azuis da cor da terra, fala para mim, você consegue ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Aquilo foi importante. É isso que eu gosto de falar com a garotada. Falar, é possível, entendeu? Não importa se você mora na favela, se você mora na periferia, se o seu pai é rico, se o seu pai é pobre. Importa o que tem dentro de você, para você fazer as coisas, entendeu?